Uma nova rodada da pesquisa Atlas Intel para as eleições para a Prefeitura de São Paulo mostra o deputado federal Guilherme Boulos e o ex-coach e suposto empresário Pablo Marçal como favoritos às duas vagas para o segundo turno. Há 6 dias da eleição, o cenário permanece, contudo, imprevisível. A Atlas Intel colecionou bons resultados em pesquisas eleitorais não apenas no Brasil em 2022, mas também nas últimas eleições no Chile e na Argentina. Segundo seu novo levantamento para a eleição paulistana, Boulos tem 29,4% das intenções de voto em cenário estimulado e considerando os votos totais, ou seja, incluindo votos em branco, nulos e eleitores indecisos. Isso dá uma oscilação positiva de 1,1 ponto percentual na comparação com a fotografia da semana passada. Já Marçal chegou a 25,4%, em um salto de 4,5 pontos percentuais. O atual prefeito Ricardo Nunes, candidato à reeleição com o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro, aparece com 22,9% das intenções de voto. Ele cresceu 2 pontos percentuais. Segue tecnicamente empatado com Marçal, mas numericamente estaria fora da disputa final. A Atlas Intel, até o momento, vem divergindo das outras pesquisas principais. Na semana passada, tanto o Datafolha quanto o Quest mostraram Ricardo Nunes numericamente à frente de seus adversários. No Datafolha, tinha 27% e em empate técnico com Boulos, 25%. Na Quest, Nunes seguia na liderança com 25%, mas em empate triplo com Boulos, 23%, e Marçal, 20%. O que conta a favor do Boulos é que ele pode contar com uma presença maior do Lula. E a eleição passa a ser uma eleição entre a extrema-direita na sua face mais, eu diria, sua face mais real, que é a da violência, da ignorância, da mentira, e aí contra um Brasil civilizado, e efetivamente civilizado, que seria o Boulos com o Lula como grande padrinho, fazendo a campanha dele, que é um direito do Lula fazer essa campanha. Então, seria bastante interessante. Eu acho importante dizer o seguinte. Primeiro, que essa pesquisa da Atlas Intel, ela contrasta com outras pesquisas. Então, por Datafolha, por exemplo, você tem o Instituto do Paraná, a Quest. Então, tem contrasta com todas as outras, né? E aí a questão é, a Atlas Intel está errando? A Atlas Intel está tendo uma atitude desonesta? Eu acho que não, e eu vou explicar por quê. A Atlas Intel ela teve um grau de acerto muito grande na eleição de 2022. E por que eu acho que não? Porque ela tem uma metodologia que é uma metodologia que de você é diferente das outras, porque você faz uma busca digital aleatória. E aí o pesquisado ele se sente muito mais à vontade. Ela é aleatória, mas não tão aleatória assim. Quer dizer, você faz por geolocalização, então você pega pelos bairros representativos da cidade. E o que acontece? Quando você entra nessa pesquisa, quando você está navegando na internet, pode surgir um banner convidando você a participar da pesquisa. Aí você aceita e entra. O que é importante nisso e por que eu entendo que o Pablo Marçal esteja na frente nessa pesquisa por esse método? Porque o cara, muitas vezes, tem vergonha de dizer que vai votar num Marçal. Quando ele é abordado presencialmente, ou quando ele recebe um telefone, acho que está sendo identificado pelo telefone, ele acha que ele está sendo identificado. Por essa pesquisa, ele tem mais segurança de que não está sendo investigado. Então, o voto, por exemplo, do Bolsonaro em 2022, ele teve, no primeiro turno, muito mais votos do que a maior parte das pesquisas indicava. E aí, por quê? Porque as pessoas tinham vergonha de dizer que iam votar no Bolsonaro. Não digo todos, eu digo uma parte. Tem pessoas que votam, mas não querem que as pessoas saibam, porque o Bolsonaro é identificado com a violência, com a fake news, com a ignorância, sobretudo depois do que foi feito na questão da pandemia. E o Marçal, eu entendo que siga esse mesmo modelo do eleitor que, em silêncio, sem que as pessoas saibam, ele diz que vota no Marçal. Ele não pode dizer isso publicamente. Como eu disse, não são todos. Mas ele não diz publicamente. É o chamado voto envergonhado. Ele vota. Porque, no fundo, ele está cheio de ódio e ele tende a votar no Marçal. Aí você me pergunta, então você acha que ele vai ganhar a eleição? Não, porque esse tipo de gente não é a maioria. Eles são numerosos, tá? Eles são numerosos. Então, você veja pelo nível de acerto que teve na eleição passada. O nível da Atlas Intel. Também a Atlas Intel teve um nível de acerto do Milei na Argentina muito grande.
que usa o mesmo método. Teve também. Então, isso é fato. Eu não quero discutir, não vou fazer uma discussão do que eu acho, do que eu torço, entendeu? Mas existe, esse é o fato. E isso explica porque o Marçal, na minha visão, explica porque o Marçal, nessa pesquisa, ele está à frente. Vamos ver, claro que vai ser domingo, tá? Isso vai ter. Então, está dizendo que ali os mais engajados. Mas tem outros que querem participar. No caso do Beraldi, foi isso. Efetivamente, ele foi abordado, e ele quis participar, e ele, naturalmente, que disse o que ele pensa, disse como ele deve votar. Então, o que eu digo é que, em razão de outros acertos dessa pesquisa, eu tenho a impressão de que esse método, nos dias de hoje, considerando um avanço da extrema-direita, a extrema-direita ligada a tudo, na minha visão, a muito de ruim que acontece no mundo. Então, essas pessoas se sentem mais à vontade. Mas, como eu disse, domingo nós saberemos quem é que está certo. Estamos aqui. Do ponto de vista pragmático agora, de pura análise, o Nunes, se for para o segundo turno, na minha visão, é um desastre. Porque você vai dizer, mas como assim? No segundo turno, o Nunes vai discutir programa de governo. Ele foi vereador, ele foi vice do Bruno Covas, então vai ser uma disputa mais civilizada. O Bruno não tem outra saída, senão ele não teve se aliar ao bolsonarismo. Ele já radicalizou um pouco e vai radicalizar muito mais. O vice dele é o que tem de mais bolsonarista na sociedade. Foi comandante da rota, violento, defende a violência e pode ser o prefeito de São Paulo. Então eu diria para você, é ruim. O Marçal, como mostra a pesquisa, o Boulos vence o Marçal, embora por 48-40, e tenho a impressão de que essa distância aumenta com a presença do Lula. Eu tenho a impressão de que aumenta, porque o Lula ganhou a eleição em São Paulo com o dobro da média nacional. Isso é fato. Então eu diria para você, teríamos uma disputa, e outra coisa, nós mostraríamos claramente o que é o bolsonarismo. A sociedade teria essa oportunidade de dizer o que é o Bolsonaro. O Nunes, embora seja apoiado pelo Bolsonaro, o eleitor não está vendo assim. 30% dos que votam no Lula estão votando no Nunes. O eleitor não está vendo assim. Ele não vê, ele identifica o Nunes muito mais como um equilibrado, um isento, a terceira via, que fica muito mais com o Marçal, efetivamente ligado ao bolsonarismo, e o crescimento foi a partir dos bolsonaristas e não do apoio do líder, até porque aí mostra que o Bolsonaro não é tão líder assim. É uma coisa muito interessante. O que move o Bolsonaro é o antipetismo, é o antipovo, é o anticlasse trabalhadora. É isso que move. E une até o pobre de direita. Tem até, não une não une, mas tem apoio expressivo do pobre de direita. Então, vai ser agora um segundo turno. Eu, honestamente, do ponto de vista, eu, pessoalmente, acho que é melhor para o país e é melhor para São Paulo uma disputa entre Boulos e Marçal, porque vai mostrar a face do bolsonarismo. Inclusive a sua divisão interna, inclusive é uma derrota do Bolsonaro, porque o eleitor dele está votando no Marçal, mas ele próprio seria derrotado aqui em São Paulo.